3 de março. O dragão, que é a antiga serpente, ainda está no nosso mundo. Então nós sabemos que a serpente apareceu primeiro para Eva, lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, no jardim do Éden, e conseguiu a adesão de Eva, a amizade de Eva, a obediência de Eva e a adoração de Eva, em detrimento o nosso Deus, do que ele tinha falado. Ela foi contra a palavra de Deus e a favor dos enganos da serpente, aqui chamado no Apocalipse de dragão. Então, Apocalipse 13, capítulo 13, de 1 a 8, diz assim, resumidamente: foi expulso o grande dragão e atirado para a terra, expulso lá do céu, e adorava, e o povo, né, os homens, as pessoas, adoraram o dragão, porque deu autoridade à primeira besta, que profere arrogâncias e blasfêmias contra Deus. Então ele usa a besta para lutar contra Deus, enganando os seres humanos. E essa primeira besta, sob o comando de Satanás, persegue os fiéis por 1260 anos, ou 42 meses. E destruiu, matou milhões de fiéis, porque não queriam que os fiéis lessem a Bíblia e andassem conforme os ensinamentos da Bíblia. Eles queriam que eles seguissem, sem nenhuma oposição, os ditames do papado. Mas os fiéis, os infiéis, adorarão o dragão durante todo esse tempo. Então os fiéis não, só os infiéis. Então, como poderes celestiais atuam nesse grande conflito cósmico? Então o diabo aqui, que é antigo Lúcifer, é descrito como grande dragão no Apocalipse, que ele se opõe às coisas de Deus, ele não gosta das coisas de Deus, ele seduz as pessoas de todo o mundo. Isso está escrito em Apocalipse 12, 9. Então esse dragão, conhecido também por Satanás, que é anjo de luz, não apenas trava uma batalha, uma guerra contra o Senhor, mas também contra os fiéis, os servos do Senhor. Apocalipse 12, de 1 a 6. O líder que está por trás dos reinos celestes, que perseguem o povo de Deus ao longo dos séculos. O dragão, agora, para ser mais eficaz, ele deu à besta o poder romano, primeiro imperial, depois papal. Deu à besta o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Apocalipse 13, 2, Apocalipse 17, 13. A besta do mar, que é Roma papal, recebeu uma boca que proferia arrogâncias. Ele recebeu do dragão
que proferia arrogâncias e blasfêmias contra Deus. Ou seja, era a besta que estava falando, mas é o dragão que estava incentivando ela a falar. O que é uma arrogância? É se colocar no lugar de Deus. O que é uma blasfêmia? Atribuir coisas que só pertencem a Deus para Ele, como se fosse Deus. Por exemplo, perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Ou atribuir a Ele a fundação do cristianismo, quando quem fundou o cristianismo foi a pedra angular, Jesus Cristo. Então a primeira besta, ela é representada pelo poder político e religioso terrestre. Uniu a política e a religião. Com Constantino, lá no ano 313. Até aquele momento não havia essa união político-religiosa. Porque a religião não pode se unir ao político. Cada um é uma coisa diferente. Mas eles se uniram. Constantino se fingiu de convertido, entrou para a igreja romana, levou muitos poderosos com ele, mas eles eram pagãos. Então daí surgiu a adoração dos santos, porque eles tinham adoração de vários deuses, milhares de deuses. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um corpo humano, dizia, por exemplo, esse é Pedro, esse é João, esse é tal, né? E colocaram como se fosse um intercessor entre Deus e a humanidade. Ele atrapalhou o relacionamento com Deus. Então as pessoas hoje adoram e falam e pedem e oram mais a esses intermediários do que o próprio Deus. Falam mais desses intermediários do que o próprio Jesus. Então ele quer usurpar a adoração. Ele quer atrapalhar a adoração de Deus com o ser humano. Então isso foi desde o princípio, a antiga serpente. No entanto, também existem limites para o dragão, para Satanás. Deus impôs limites. Não tirou o poder deles, mas impôs limites para eles e seus agentes, seus anjos caídos que estão aqui na terra. O limite mais claro que existe é a limitação do tempo. Ele tem um tempo para agir. Acabou esse tempo, ele não pode, não vai agir mais, porque Deus colocou um limite. Vamos ver qual é? Apocalipse 12, 12. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheios de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, ele tem um tempo, e está acabando o tempo. Então ele está como furioso, como um leão que ruge diante de sua presa, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então os acontecimentos ocorrem dentro de cronogramas proféticos. Quando Deus estabelece uma profecia, o inimigo, a serpente, não pode e não consegue interferir, atrapalhar aquele limite que Deus colocou. Não consegue atrapalhar ou frustrar aquela profecia. Por exemplo, a segunda vinda de Jesus não tem, é uma profecia, não tem como ele frustrar. O nascimento de Jesus tentou de tudo quanto é jeito, não teve jeito, veio a plenitude do tempo, Jesus nasceu. Tentou matar, tentou fazer de tudo,
não deu certo, porque está dentro do cronograma profético de Deus. Mas, no fim, o Senhor triunfará. Onde está escrito isso? Em Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mesmo que seja difícil ver isso agora, ou seja, a vitória final de Jesus exterminando definitivamente o pecado e o pecador, e também o originador do pecado, é difícil ver agora. Estamos no deserto, atravessando situações difíceis, num mundo virótico, com uma natureza pecaminosa. Mesmo que seja difícil, devemos colocar nossa esperança, porque no fim, o bem triunfará para sempre sobre o mal. E nunca nos esqueçamos dessa promessa, porque é um conforto. A noite pode ser longa, mas o sol aparecerá pela manhã.